seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvicast, esse muito especial. Todos são, mas esse em específico, gente, nós estamos comemorando o aniversário da Malvi. 5 anos de história, esse mês é um mês muito importante para nós, é o mês de aniversário da Malvi, é o mês que nós comemoramos 5 anos de empresa e que trajetória até aqui. E conversando nos bastidores, nós falamos por que não falar da história da Malvi? Por que não contar um pouco de todos esses bastidores, de todos esses 5 anos? E não poderia ser eles, né? Com certeza teriam que ser eles para estar aqui nessa mesa, o Kennedy, a Flávia. Estamos aqui, animados. Animados, estamos de volta. Mais um episódio com os sócios, né? A gente veio direto de Portugal aí, passando algumas semanas aqui, vai ser top conversar, fazer um bate-papo e abrir coisas que eu nunca imaginei que eu abriria. Tô até com medo de abrir algumas coisas aí, mas eu acho que vai ser importante para trazer uma clareza do que é viver isso, porque muitas vezes as pessoas veem o palco, mas não vê o bastidor, mas o que importa é o bastidor, porque o palco a gente mostra o que a gente quer, né? Exato. O bastidor a gente não mostra o que a gente quer, a gente vive o que a gente precisa, então vai ser muito top, vai ser bom. Estamos animados. As perguntinhas polêmicas, né? Que eu sei que vai ter já pra gente conversar, discutir. Sim, como nós estávamos conversando aqui, gente, selecionamos algumas perguntas, porque a nossa trajetória, ela foi muito pautada nisso, de muito bastidor. Desde o começo ali, nós iniciamos e tudo foi sempre muita coisa para fazer, muita coisa para aprender e muitas decisões para tomar. Sim. Sabemos que chegar aqui em 5 anos, com um time, com outras decisões que nós vamos tomar, tudo isso é pelo bastidor, por a gente ter topado assumir esse bastidor. Né? Então, estamos ansiosos, vai ser um pouco diferente. Então, a gente colocou aqui comidinha, meio descontraída, né? Porque eu falei assim, gente, sabe aquela conversa que a gente tem às vezes à noite, trocando uma ideia que ninguém tá vendo? É isso que a gente quer trazer aqui hoje para vocês. E como que vai funcionar, para vocês entenderem aí um pouquinho, tá? Bom, o pessoal dos bastidores ali, / Felipe, ele vai fazer umas perguntas, nós selecionamos aí as principais perguntas que já faziam pra gente, que de repente estamos em mesas ali, as pessoas já perguntam. Tem os alunos da Malviscu também, que às vezes deixam as dúvidas, então nós selecionamos tudo isso e falamos, por que não? E são perguntas que com certeza você queria fazer e não tem coragem, tá? Então, pra deixar claro, deve ter um monte de perguntas que você falou assim, nossa, eu queria tanto saber como que é, queria tanto saber uns podres, umas realidades que ninguém fala. É a realidade, é o que vai rolar aqui, então prepare os cintos aí. Vai, vamos abrir tudo. Então, bastidor, tá ali, Felipe, nossa produção. Tudo bem, Felipe? Bom dia, galera. Tudo bem? Como tá as coisas? Prazer participar pelos bastidores, como sempre, aqui do Malvicast. Trouxe algumas perguntinhas que vou dizer que eu tenho coragem de fazer, tá? Maravilha. Então, vamos começar, né? Pode começar com a primeira pergunta. À vontade. Bora. Então, a primeira pergunta vai para os nossos estrangeiros. Qual que é a diferença entre o Malvi Brasil e o Malvi Portugal / Europa, né? Qual que é a principal diferença, mudanças que vocês viram lá, que não conseguem aplicar aqui e vice-versa? Tá, beleza. Vamos ser bem sinceros, assim. Muda bastante coisa, né, na prática, no dia a dia, porque a gente tá imerso em outra cultura, né, de fato. Sim. Então, Portugal tem uma maneira de tratativa para marketing diferente do Brasil. Lá as coisas são mais, não diria ultrapassadas, mas as coisas demoraram mais para chegar lá, né, principalmente nessa questão do digital. Então, quando a gente foi para lá, a gente sentiu muito isso, né, essa diferença que a gente foi e muitos não tinham muito essa percepção do que é marketing, qual a importância do marketing, qual a importância de você ter um Instagram posicionado, de rodar um tráfego pago, né, B? Então, isso foi muito um choque, porque a gente meio que tem que ir educando os clientes mais portugueses, né? Mas, por outro lado, tem muito brasileiro lá, né? Então, a gente acaba fazendo negócio com muito cliente brasileiro e é mais fácil a jornada. A nível técnico, por exemplo, se eu rodo uma campanha de tráfego pago, nem vou focar muito nisso, que é um papo mais chato, mas tudo é muito mais barato. Então, levar resultado para cliente é mais fácil do que aqui. Aqui, todo mundo aperta o botão turbinar post e turbina o post e vira uma loucura. E aí, o CPM é alto, enfim, quem manja da técnica sabe do que eu tô falando. Lá é tudo muito mais barato. Agora, a nível de relacionamento, a gente tem portugueses que admiram muito brasileiros, essa é a grande realidade. Todo marketing que eles visualizam que são bons vem de brasileiros. Então, por exemplo, eu já cansei de sentar em mesa que eles ficam citando para mim Burger King. Eles citam para mim marcas que fazem marketing que chega lá.
Então eu já peguei reels, né, Instagrams de portugueses amigos nossos e aparece brasileiro o tempo todo. É Thiago Nigro, é Pablo Marçal, são nomes muito Tem comuns. referência, né, A brasileiro? referência deles são os brasileiros. Isso não aparece só no marketing, aparece na estética. Quer ver uma estética ganhar dinheiro, é uma brasileira que vai pra lá. Sim. Então eles Porque a gente traz procuram o o tempo método, todo. né? Método brasileiro. Então isso chama muita atenção. Tem muita visibilidade lá, né? E Essa isso é questão. um dos pontos que a gente mais admirou brasileiro. Tem coisa que você Sim. só admira quando você sai. E você não admira quando você tá. Aí quando você sai, você olha o quanto que eles admiram o brasileiro por ser totalmente criativo, por vender muito fácil, por se expor muito fácil. Então, se por acaso você tem vergonha de aparecer no Store, você não sabe o que é a realidade num português. Ele nunca vai aparecer. E eles acham que todo brasileiro abre o Instagram pra gravar vídeo. Então, é muito fácil. Eles aderem muito bem, tá? Uhum. Então, acredito que essa A principal é diferença, a principal né? Que a gente diferença, sentiu quando a gente foi. Sim. Ficou com alguma dúvida aí ou não? Quanto a Não, isso? eu acho muito, Né? eu acho muito legal essa questão, porque eu fui num evento esses dias e aí a gente tava lá com o pessoal e chegou uma pessoa e veio me cumprimentar. Ela falou assim: Oi, tudo bem? Você é da Malve? Eu falei: Sou. Ele falou: eu acompanho vocês há um tempo, Kennedy e a Flávia. E vocês realmente ali têm uma frente em Portugal? Então as pessoas ficam com essa dúvida mesmo. Sim. Uhum. Realmente tem uma frente em Portugal? Sim, gente, temos uma frente lá em Portugal, clientes. Uhum. Fazemos produção de conteúdo, né? Sim. Até a nossa ideia agora é trazer cada vez mais esse bastidor de Portugal para as pessoas verem ali e Uhum. ver como que é. E é uma Malve funcionando lá É. fora. Mesma estrutura, é tudo Mesma igual, estrutura. mesmo método, só Uhum. adaptando a língua, né? A O língua, inglês, o é. português de Portugal. Que muda muita coisa, parece que não, né? Na Mas prática, mas muda muita coisa no Jeito dia a de escrita, dia. copy. É. E o chat GPT não dá conta. É. Agora, aí dá pra fazer dinheiro sim, tá? Às vezes você pensa, dá pra atender daqui lá. Às vezes a pessoa quer atender cliente europeu e acha que é um desafio. Não, eu canso de conversar com empresários que pagam Brasileiros pra brasileiros trabalhar no aqui no negócio Brasil pra deles. trabalhar no negócio E deles. nunca viu, né, Aí vamos ser pessoalmente, sinceros, né? às vezes você cobra 500 euros, você tá fazendo 3.500 reais por mês. Por conta do Pra um valor cliente do que euro, né? pra ele 500 euros é nada. Porque o ordenado Exato. mínimo lá é praticamente 1.000. Então ele paga metade de um salário mínimo. Uhum. Então pra ele é muito pouco e pra cá 3.500 muda a realidade de qualquer um. Um cliente eu tô falando. cliente. É. Imagina. Então é sobre Tem isso, mercado, né, Fê? né? Tem muito mercado. É ou não é? Tá bom. Bom, vou começar bem tranquilo por enquanto, hein? Meu Deus. Polêmica eu vou deixar pro final pra galera não desistir no começo. Falando em desistir, vamos lá. Já pensaram em desistir? Se sim, o que fizeram pra continuar? E aí, Di? Nossa. Forte Meu essa, hein? Deus. Eu acredito que desistir nunca foi uma opção. Assim, eu observo toda a trajetória da Malve e em momentos que eu considero ali os mais difíceis, foram momentos, assim, desafiadores que a gente olhou um para o outro, teve que se fortalecer. Mas desistir, assim, para mim nunca foi uma opção, sabe? Eu sempre entendi que independente de qualquer coisa, nós precisávamos nos manter forte, porque sabíamos que Uhum. estava muito acima de nós. Uhum. Então, quando você vive o propósito, é muito sobre isso. Você sabe que não é sobre você. Sim. Eu até venho entendendo cada vez mais, a gente, né, vem crescendo, amadurecendo, mas nunca, eu até gosto de trazer muito isso, e Deus tem falado muito isso também ao meu coração, que não é sobre o obreiro, é sobre a obra que ele está fazendo. Uhum. Então, não é sobre nós. E eu acho que quando você tem essa visão, você não desiste, você Uhum. persiste, independente da dificuldade. Então, assim, teve momentos difíceis? Muito, 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 muito. Mas desistir nunca foi uma opção. Uhum. E eu apoio um no outro também, porque a gente Sim. sempre se olhou, né? Eu sempre percebi vocês também. Nunca foi uma opção a gente olhar e falar, gente, vamos acabar com tudo isso aqui, né? Nunca Uhum. foi, nunca teve essa conversa. Não tinha possibilidade, né? Até pelo tamanho que a gente foi crescendo e se tornando ao longo do tempo. Não tinha como, né? Tinha pessoas que dependiam disso, a gente já tinha estrutura. Então, é muito mais... Não é sobre nós, é igual você falou, né? A gente tá aqui pra cumprir um chamado que Deus deu pra nós e a gente vive com isso. Então, desistir, assim, é difícil porque a gente passa por várias situações, né? Ao longo do tempo. Total. Que estão super desafiadoras, mas acho que desistir não, né? Nunca foi uma opção mesmo. Quando a gente pega o Velho Testamento, a gente tem a história do profeta Elias e a Bíblia vai falar que ele queima as carroças, né? Quem gosta de moradas deve ter ouvido a música que ele fala, eu queimei minhas carroças e segui. E isso era uma prática comum daquele tempo, que era o quê?
Você navegava até onde você queria chegar, e para não ter a possibilidade de voltar, você queima a sua carroça, ou você queima o seu barco. Essa era uma prática muito comum, acho que os vikings faziam isso também. Então você vai com o barco, quando você chega onde você quer, você queima, porque você não pode mais voltar atrás. Eu acho muito forte isso que você falou, e o ponto é, quando você toma a decisão de viver inteiramente aquilo que você acredita, você não tem segunda opção para poder desistir. Não tem plano B, né? Porque desistir do plano A é desistir da única coisa que você tem. E aí eu me recordo no tempo que você estava dentro do carro, olhou pro lado, né? Você tava conversando com a gente e tal. E aí você citou assim, ó, eu tô abrindo mão do CLT 100% para viver disso. Aí você deve pensar, deveria ser fácil, o Prolabore já deveria ser de uns 7, 8 mil reais. A gente não tinha retirada. A gente não fazia dinheiro, tudo era retorno. Nosso primeiro Prolabore foi 300 reais. Né? E aí você tirou. queimou as carroças, né? Então, naquele momento, você queimou as carroças. A Bu, quando formada em biotecnologia, dentro de uma bolsa FAPESP, resolve queimar as carroças e fala, ó, eu não quero mestrado, eu não quero nada. Então, se você vive a agenda dupla, é muito fácil você desistir de uma delas. Experimenta viver uma agenda única, que foi o que a gente fez. Vocês duas mais do que eu. Eu sempre fui envolvido em outras coisas, mas vocês foram skin in the game, né? Anunciou tudo, né? Exatamente. Aí não tem como. Então, acho que esse é um ponto principal para não desistir. É você colocar 100% né, do que você tem naquilo que você está fazendo. Aí você não tem opção a não ser fazer acontecer, né? Isso é forte. Gostei, tô gostando dessas perguntas. A interação tá bem... Tá chato? Não. Será que a galera já tá saindo do vídeo ou não? Não, né? Tá nada, né? Não tem nem 10 minutos de podcast. Aí, você sairia, Lucão, ou não? Não sairia, né? Então, bora. Bom, além de sócios, são líderes, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual o maior erro que cometeram na liderança da empresa? Ah lá, começou. E aí, Buzinha? Não pensamos nessa, né? Flávia. Só porque eu não pensei. Gigante aí, pra... Você tem ideia? Maior erro. Ou quer pensar? Cara, maior erro. Eu acho que, assim, você ser líder envolve todo o processo de acompanhamento do seu time, mas começa desde a contratação, né? Então, você tem que ter um olhar ali na hora da contratação, porque hoje em dia a gente que ainda faz isso, né? Tem as pessoas que nos ajudam, mas a gente acaba tomando a frente nisso pra bater com a cultura da empresa e é tudo que a gente prioriza, né? De ter pessoas aqui dentro. Então, às vezes, acabava tendo erros na contratação. E aí, isso influenciava na prática no dia a dia, né? Quando a gente tinha um membro dentro já e via que as coisas não estavam alinhadas com aquilo que a gente pensava que seria. Mas erro no dia a dia, eu acredito, momentos que eu já errei muito com o meu time, foi momentos que eu... Não que eu não deixei eles caminhar sozinhos, que eles caminham sozinhos, mas momentos que eu parei de olhar por outros motivos. Então, parei de fazer calls de follow-up, parei de fazer calls one-on-one, né? Ali que a gente tem esse contato com eles. E deixei, assim, as coisas rodarem e não foquei realmente nisso que acontece, né? Às vezes a gente tá na correria da vida, fazendo outras coisas e o projeto acaba ficando meio ali e fala, meu Deus, tô um tempo sem falar com os membros, né? Sem ter esse contato. Então, o maior erro foi ter meio que aberto mão em momentos da vida por outras circunstâncias. E aí, algumas coisas desandaram, né? No meio do processo. Então, acho que na liderança você tem que ter um acompanhamento muito forte com o seu time. Você tem que estar no dia a dia, você tem que... Muito mais do que o time cometer alguma falha, algum erro, não é culpa do time, é culpa do líder, né? A gente sempre traz pra nós. Então, se meu time errou, eu errei. Se meu time acertou, meu time acertou, né? Então, acho que isso é o principal ponto que a gente tem. E erro de não ter tão próximo, sabe? Momentos que a gente precisava ter mais próximo. Pelo menos pra mim, né? Que eu cuido de toda a criação aí na Malve. Muito bom. Muito forte isso, né? Quando o time acerta, você tem que dar o mérito pro time, né? O time. Muita gente não entende isso. Agora, eu acredito que um erro que eu cometi muitas vezes é tomar decisão no feeling, sabendo que faltou intelecto pra mim. Forte, Então, sim. em muitos momentos que eu estava em um nível intelecto pra me deixar muito confiante, eu tomava a decisão de forma muito tranquila. E aí isso traz pra você uma falsa sensação, um ego, achando que sempre você vai acertar na sua decisão. Tipo, meu filho é bom, né? Por exemplo, tive uma ideia de dividir a agência por squads. Sim. Cara, deu muito certo e até hoje a gente atua assim. Aí, a partir daquilo, eu acho que qualquer decisão que eu colocar na mesa vai dar certo. Só que quando eu crio uma ideia de uma decisão na qual eu me baseei em um benchmarking, eu me baseei no mercado para tomada, aí eu vi que deu certo porque ele foi aplicado e é uma metodologia ou uma métrica que me prova que é sucesso. Agora, muitas vezes em conversas nossas, eu me baseei no feeling, no achismo. Se alguém me perguntasse, tá, mas por que você acha que vai dar certo seguir a sua empresa seguir para esse destino?
Eu ia falar assim, porque simplesmente eu acho. Uhum. E aí foi onde eu quebrei a cabeça. Agora, eu acho que esse foi eu acredito que é um dos grandes erros que eu tento ser justo. E quando eu não tenho intelecto suficiente, é muito difícil para um líder, perceba. É Uhum. muito difícil, mas o líder precisa ter a humildade de olhar Exato. e falar assim, eu não sei. E eu preciso estudar, ou eu confio mais em você do que em mim para tomar essa decisão. Uhum. Essa semana, um liderado nosso perguntou, Kennedy, mais sobre essa alteração gigantesca que a gente vai fazer na Malve e tudo, né? Guardando em segredo as 7 chaves. Vocês vão fazer uma alteração gigantesca na Malve e tudo. Mas você acha que a nível de mercado muda ou não muda? Eu falei pra ele assim, cara, você que tem que me falar isso, porque você é muito melhor Você tá do no que dia eu. a dia, né? Você tá na prática também, né? Ele tomou um susto, né? É. Porque às vezes ele queria uma palavra, aí eu Ele joguei. queria uma resposta. Ele queria, só que eu falei, não, você é muito melhor do que eu pra tomar essa decisão. Uhum. E aí, a partir do que você me fala, eu te dou um feedback. E aí? Aí foi onde ele se sentiu mais solto e realmente ele viu que ele tinha mais bagagem do que eu. Uhum. Mas o líder, às vezes, ele não quer ser o menor da mesa. Isso é Então, forte. acredito que Tem que ser, né? é um erro Tem que... que ser. É. E muitas líder tem vezes que você ser. vai ser o menor da mesa mesmo, né? Uhum. Sim. E você, dona Di? Gente, eu acredito que o principal erro foi o emocional, sabe? Muitas vezes eu percebi muito isso no início. Acho que no início era mais do que hoje em dia, mas a gente tem que se policiar sempre mais. Eu amo tanto a Malve que eu faço tanto por amor pelos clientes que se essa pessoa não tá fazendo, eu vou levar pro emocional. Uhum. E aí isso não pode, sabe? Porque nós temos que entender que nós criamos isso desde o início e as pessoas que vão chegar, muitas, pela graça de Deus, vão caminhar com a gente, vão amar o projeto como a gente. Uhum. Outras não, e tá tudo bem. Eu entendi que ao longo da trajetória é isso, tem pessoas que vão amar o projeto tanto quanto nós, e outras pessoas não vão amar tanto quanto, não vai ser o projeto de vida, mas ela vai contribuir muito para o Isso é crescimento. verdade, isso é Uhum. forte. E teve muitas pessoas que contribuíram muito para o crescimento, que hoje não estão conosco mais, por outros motivos, foi caminhar, foi fazer outra trajetória, e tá tudo bem. Uhum. Eu acho que um dos principais erros que eu considero foi não ter enxergado isso muito rápido e achar que todo mundo tinha que amar, todo mundo que estava dentro, ou você tá ou você não tá, ou você tá Uhum. dentro do barco ou você não Você não tá. pode estar, mas não ter aquele amor, né? Não ter amor. E, Gigantesco. na verdade, não tá tudo bem, sabe? Uhum. Não é sobre sempre o amor. As pessoas vão fazer muitas vezes pela excelência. E tudo bem, ela vai entregar o tanto quanto as outras pessoas que amam, que fazem Uhum. por amor também, sabe? Eu acho que foi isso, assim. Muito forte, Muito forte. muito forte. Arrepiei aqui, tá? Mas quebraram meu script, porque a próxima pergunta já responderam. É mesmo? É. Hum. Eu ia Vai perguntar, outra, então. eu ia perguntar qual a parte mais difícil de liderar uma equipe em crescimento constante. Mas já responderam, né? É, tá Tá. contemplado, É. como diz o Paulo. Bom, vamos para a próxima, então. Qual a decisão mais ousada que vocês já tomaram como sócios? Ousada. Ousada. Eu acho que sempre é a próxima. É, eu ia falar. A última tá por vir. decisão. A última decisão que a gente tomou foi a mais ousada. E a próxima decisão que a gente for tomar vai ser a mais ousada. Vai ser a mesma ousada. A gente nunca teve decisões que a gente foi levado pelo medo ou algo assim. Uhum. Então, tornar ecossistema, que é o que a gente tá fazendo agora, né, é uma decisão difícil, né? É uma decisão muito ousada, porque você tem que começar a dividir muito e criar muitos líderes muito rápido, porque tem muita frente que monetiza e que pode dar muito recurso financeiro para nós. Sim. Só que é uma decisão muito difícil. A gente decidir ter se tornado ecossistema, né? Foi uma decisão muito ousada, porque antes a gente só tinha agência, né? É. E aí, vamos ter Move School, já vamos Move School, vamos ter Movecast, estamos com Uhum. Movecast, o audiovisual, Move Europa, Move Europa. Sim, Então é muito braço, né? E outras coisas que estão por vir também que a gente vai se movimentando para isso, né? exato. E é tudo muito ousado, se para olhar de fora e falar, caramba, Sim. a estrutura, né? É muita coisa. Eu tô contemplada com isso também. Acredito que a mais ousada sempre vai ser a O próximo. última. O próximo, inclusive, né? Os Inclusive. próximos passos Será muito são ousado. muito ousados. Em breve Sim. vocês saberão. Tem que ter muita coragem, eu acredito, mas uma trajetória de sucesso ela é pautada pela coragem mesmo, Uhum. né? Então, Sim. acredito que é isso. Assim, eu acho que tá muito tranquilo essas perguntas, viu? Eu vou causar um pouco Lá de vai. discórdia agora. Vamos lá, né? Lá vem. Deixa eu escolher uma aqui. Já tiveram brigas feias entre os sócios? Como lidaram com isso? Com a discórdia? Já tivemos. Já. Conte Não mais. foi uma, não foi duas, né? Foi várias. A gente já teve muita briga feia, porque a gente é família, né?
É. Então existem brigas profissionais e brigas familiares aí no meio. É. Então já existiu o Kennedy irmão brigando com a Flávia, o Kennedy irmão brigando com a Ariadne irmã, já teve o Kennedy esposo brigando com a Flávia esposa, teve muito dessas, né? A gente já se viu em situações na qual parecia que não ia ter mais saída. A gente olhou e falou, eu acho que nessa briga aqui não tem Achou o como. elenco. Vai cada um para um lado, vamos ver como a gente divide os squads da Malve. Agora tem um fato interessante, né? Eu acho que briga profissional, uma ou outra ali numa tomada de decisão, mas a gente sempre respeitou muito o que cada um tá fazendo, então acredito que os maiores problemas foi pela proximidade familiar e Envolveu pessoal que a emocional, gente né? tem, É. envolveu emocional. Aí lasca. Mas envolve nunca emocional. transpareceu pro time, né? Nunca. Eu acho que a gente já teve Nunca brigas ninguém sérias, ninguém soube, né, que tudo isso aconteceu. teve A uma gente briga, sempre manteve entre nós, né? mas teve entre nós, por exemplo, antes da gente ir pra Europa, a gente teve uma briga uma bem difícil. muito difícil, foi muito delicada mais na difícil. semana de ir pra Europa, então a gente foi na semana de ir pra Europa brigados, Obrigada, Zé. e ninguém sabe disso. A gente vai embora, obrigado. A gente foi embora brigados, assim, e orando pra Deus e falando, Deus, se for tempo de dividir a Malve de alguma forma na qual a gente pare de ter tanto contato, que assim seja. E Deus falava no meu coração, e ele dizia, não é tempo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não é tempo de desistir. A gente tem a fé muito ativa, né? A gente entendeu que a maioria das brigas foram por motivos maiores, né? Espiritual e coisas assim que estavam interferindo, né? Que a gente Interferiam em estava nós. vivendo e, enfim, acabou que foi. E aí Deus mostrava que era alguma questão, algum alinhamento que precisaria ser A feito, gente ser né? tratado de alguma forma. E aí a gente começou a ser tratado espiritualmente por Deus na Europa. A Di começou a ser muito tratada espiritualmente aqui. Sim. Até que a gente teve um momento de reconciliação e ressignificar muito sobre a nossa trajetória. Uhum. E foi muito lindo. E hoje a gente vive junto, né? Todo dia, toda noite tá junto, dando risada, planejando, conversando. Só que se alguém soubesse, visse tudo que a gente passou naquele agosto de 2023, a nossa ida pra Europa, eu duvido que teria um que falaria, não, vai restituir. Todos iam falar assim, já era. Já era. Aí já era. Agora não tem mais saída pra eles, né? Só que era um momento de dificuldade, de angústia, quando você vê que não tem mais possibilidade que Deus gosta de atuar, pra mostrar que a Malve não é sobre vocês. Eu acho que foi uma quebra de ego muito grande também que eu tive. A gente Porque- entender isso, né? Porque a gente teve que trabalhar numa situação muito difícil, só que não transparecer pro time, né? Foi um momento na E qual... fazer calls, né? Fazer call Todos juntos, juntos. normal, e foi tipo, muito delicado. Só que ali eu entendi que o projeto Malve era um projeto de Deus, não era um projeto nosso, né? E então foi muito bom também pra quebrar ego. Forte. Essa foi mais difícil de Foi. todas. Foi bem doloroso mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito isso. Eu vi Deus tratando e curando muitas coisas, né? Isso foi muito bom, assim. E pra gente realmente ter essa resiliência de... Eu acredito que esses momentos são os momentos que mais nos mostraram a resiliência. Sim. De continuar sendo forte, sendo firme. E a gente tá aqui, é sobre a Malve, não é sobre mim. Então, trazer aqui hoje, né, pra eles em 5 anos, assim, é um projeto, é sobre a Malve, não é sobre nós. Uhum. Parece bonito de se dizer, mas foi realmente uma tratativa ao longo Foi. desses anos pra realmente ser isso. Uhum. Pra realmente não deixar o ego interferir, ou, quer saber então, tô caindo fora, tô saindo. Uhum. Então, nunca foi sobre isso. E eu acho que respeitar também, a gente falou sobre isso essa semana, respeitar muito bem o papel um do outro. Isso, acima de tudo, acima de algumas crises, a gente sempre respeitou muito o papel de cada um. Então, muitas vezes, em decisões mesmo internas, que precisa tomar uma decisão, a gente sabe muito bem quem tem aquele papel de direcionar em tal sentido, Uhum. quem vai conseguir trazer ali aquela visão naquele momento. Então, isso também é muito bom, porque evita muito atritos, né? E Uhum. outros tipos de atritos. Eu acredito que isso também é muito importante. Exatamente. Uma Sabia divisão da dessa? Malve, cada um ficaria com um squad? Cara, eu pensei Ó. muito nisso quando a gente brigou feio. Aí era muito A gente difícil, já tem tantos porque, squad, vai metade. porque sempre vai ter um problema gigantesco que nasceria na ausência de algum, entendeu? Ia ser Então- tipo Porque cada escolhendo um tá time, numa ponta, ia ser né? tipo escolhendo time de escola, né? Cada um escolhe um membro Ia e ser vai. assim, aí ia dar briga pra ver quem escolhe primeiro, né? Então, Boa. Então, nossa, essa é forte, hein? Lá vem, de novo. Tem alguém que já saiu da Malve e vocês acham que foi a melhor coisa que já aconteceu? Nossa. sim, Já. várias vezes. Mais de um, inclusive. Não só pra nós, pra pessoa também. Pra pessoa.
Pra nós também, não vou ser hipócrita, não. Tem pessoas que saem da Malve que no tempo você olha e fala, nossa, a melhor coisa que aconteceu foi não ter essa pessoa aqui. E a empresa cresce. Uhum. Sim. É incrível. Existem portas que você tem que acessar como empresa que você só não acessa porque existe uma pessoa que não pode acessar. Tem E noção aí, disso? Nenhum do time, ninguém acessa, né? Isso é muito forte. Tem locais que você olha, a Bíblia vai falar assim, ó, não seja demasiadamente justo. Isso é muito forte de pensar. A Bíblia vai falar assim, não seja justo de forma excessiva. Uhum. Isso aqui tá querendo dizer que existe uma justiça soberana entre nós que é de Deus. E muitas vezes a gente quer interferir na justiça soberana de Deus. Então, por exemplo, eu quero ajudar uma pessoa. E eu vou chegar numa pessoa e vou falar assim, ó, cara, você tá precisando pagar o aluguel, eu vou pagar 6 meses do seu aluguel. Quando Deus olha e fala assim, você não tá entendendo que eu quero trabalhar na vida dele e eu quero que ele, por conta própria, veja que ele é capaz de pagar o próprio aluguel? Uhum. E você vai lá e quer ser demasiadamente justo com essa pessoa e você atrapalha o plano de Deus. Então existem pessoas que estavam dentro da Malve e quando a gente ia acessar uma porta, a gente nunca acessava, mas aquela pessoa se beneficiaria demais naquela porta. E aí eu entendi que não era o tempo de Deus pra vida dela. Deus não queria que aquilo acontecesse. E depois que a pessoa sai, a gente acessa. Demorava dias, a gente acessava o que a gente tinha que acessar. Sim, isso é E muito ali eu forte. entendi que você precisa saber as pessoas que estão caminhando com você. Tem pessoas que a gente contratou muito pela técnica. Foi. E ela era excelente, ele, a pessoa, enfim, né? Vou deixar no vago, seja homem ou mulher. É, Aconteceu teve os dois já, né? né? Excelente, fazia tudo, uma pessoa top, nível técnico E altíssimo. profissional, né? Excelente. Só que claramente não tinha nossa cultura. E estragava o projeto. Sim. Eu já perdi pessoas, né? A gente já perdeu pessoas que saíram por conta de outras pessoas. Dessa outra pessoa. E depois que essa outra pessoa sai, entra um ambiente familiar, um ambiente de paz que é instaurado, que tudo começa a dar certo. Uhum. A Malve já passou em 2024 pela saída de 5 ou 6 funcionários seguidos, simultâneos, que foram, eu acho que quase todos foram para a mesma empresa. Esse foi um dos Sim. momentos mais desafiadores da nossa E acho que jornada, um mês né? e meio, né, gente? Um mês e meio. E a gente na Europa, né? Foi. A gente tava Eu na tava, Europa? não, eu tava na Itália e Você você tava na Itália, eu tava aqui. no Brasil, verdade. Eu lembro que É, eu vomitei naquela noite. Gente, É verdade, foi eu muito. vomitei. Não, Foi Comi um assustador. espoleto, eu nunca Foi. mais como espoleto. gente, vocês não têm noção. Imagina a estrutura que a gente tem, perder mais ou menos 6 membros em um mês e meio, com toda a entrega que a gente precisava ter para os clientes, com tudo funcionando. Uhum. E foi uma oração, né? Isso que é mais, assim... Foi uma oração. Foi uma oração. A gente orou? Aconteceu. A gente achou não, né? A gente percebia coisas travadas no negócio. Uhum. A gente não entendia muito bem. E aí a gente fez, eu lembro de uma oração que a gente fez, todos nós, né? Uhum. Inclusive, acho que o Marcos também, um pessoal que tava com a gente. E eu lembro que na oração foi feito, né? Se tiver alguma coisa que tá impedindo, Tira. Uhum. que o Senhor tira. Uhum. Gente, em um mês e meio, 6 pessoas... Foi incrível. Foi saindo. Essa foi a Foi oração. uma atrás da Deus outra. tiver qualquer coisa que impeça o E crescimento, eram qualquer pessoas pessoa que boas, atrapalhe né? o projeto, comece a tirar. Muito bom. Que a gente tá disposto. Pessoas excelentes. Excelente. Saíram- Entregavam super pra Eu gente, acho né? que era os melhores da Malve, que não, né? Os melhores da Malve. Os melhores da Malve, na época, os melhores. Uhum. E ali foi um momento muito desafiador. Mas tem coisas espirituais que a gente não entende, né? Então. E depois Tem daquilo, segue. a Malve começou a crescer, a chegar em novos voos, a, nossa, ter trocas entre os membros de forma muito mais leve. E os Já- números começam a aparecer. A gente vai pra uma festa de 5 anos diferente, né, hoje. Nossa, Eu com alegria, observo. né? Eu tô Sim. ansioso pra estar com a galera, né? A gente galera gosta top, muito, né? a galera gosta muito, então... Hoje é outro ambiente, assim. Nem se Exato. compara. Exato. Então fica a dica aí. Cuidado. Uhum. Às Quem vezes você o crescimento que você não vive tá na pessoa que você mantém. É. Forte. Então, às vezes é importante cortar relações pra crescer. E aí até me confirmem, eu acho que é a primeira festa da Malve, que eu acho que quase 100% do time vai estar presente. Esse ano? É. Eu acho que é Sim. a primeira, não? É a É. primeira. Deve vir o pessoal de O pessoal fora, de né? fora tá vindo. Tantos membros, né? Tantas pessoas e conseguir juntar todo mundo, né? Sim. Vai ser top. Não tá no script essa, mas eu vou perguntar. Já brigaram feio com algum membro? Já. Ah, já. Já. Aham. Sim. Acontece. Acontece. É porque a gente tá numa posição de liderança, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem membro que é meio amigo, né? A gente tá muito no ambiente familiar e de Sim. amizade. Muito, né? Pessoas ali que estão Sim. se relacionando, então acaba tendo, né? Nossa, o que mais briga no Principalmente- dia a dia é o Paulo.
Principalmente por ser família. Cara, o Paulo, ele é meu irmão mais novo, né? E ele sabe disso. E eu brigo igual irmão. Briga mesmo, Quebrar briga o, feia, tá? quebrar o pau e tudo. Eu lembro É que teve briga até o feia. ano passado que a gente tava no Pão de Queijo. A gente tava brigando tanto, eu tava tão estressado com o Paulo que vocês dois falaram, Kennedy, já deu, chega. Tadinho. Já deu. Mas ele sabe o quanto eu amo ele, então sempre foi muito No pelo amor, amor, né? né? Pelo amor, pelo respeito, por acreditar. Enquanto você tá sendo cobrado, eu falo isso pra minha pastora lá de Portugal. Enquanto você me cobra, É porque porque você me ama. sabe que você. Porque eu sei que você me ama e você vê potencial em mim. Uhum. Quando você começar a ficar quieto, significa que ali você já viu que não tem mais Isso é muito pra onde forte. ir, né? Levar pros membros também, isso é muito forte, né? Enquanto eu tô te cobrando... É porque eu sei que você pode ir mais longe. É porque a gente acredita no potencial, né? E sabe que ele pode alavancar e crescer, É a né? cobrança Chegar de em escola, novos né? níveis. É. A professora te cobra pra você fazer aquela tarefa, Não tem porque lá como, pra porque ela frente sabe você que você passar no consegue. vestibular. E tem que ver se a pessoa teve cobrança. Por exemplo, quando você está num esporte, a gente fez tênis e eu falei pra Bu, você reparou a importância de uma pessoa fazer esporte, né? O Lucão fez esporte há muito tempo também, vai entender. Quando você tem um técnico, você é cobrado o tempo todo. Quando você tem um pai exigente, você é cobrado o tempo todo. E isso cria em você, eu lembro que no tênis, a gente jogava tênis e a Flávia, a cada 1 minuto, o cara corrigia um movimento da Flávia. E a Flávia estressando de tanta cobrança, até que em um momento ela via a melhoria, né? Ela via que ela conseguiu melhorar. Aí o que que acontecia? Depois ela falava, nossa, ainda bem que ele tava me cobrando. Eu Tem vi meu pe- erro e evolui. Isso é muito bom. Eu penso em colocar meus filhos em esporte para eles verem como que eles precisam ser cobrados o tempo todo e acostumar com o ambiente de cobrança. Uhum. Porque você só cresce no meio da cobrança. Sim. Você precisa ser totalmente corrigido. Esse é um problema que a gente vive, vamos ser sinceros. Como a gente é líder, pouquíssimas pessoas da Malve chegam em nós e falam, ó, você tá errando muito nisso. Uhum. E topa entrar num confronto, que é diferente da afronta, né? Mas entra num confronto com a gente pro melhor da Malve, vendo aquilo que a gente tá fazendo de errado. Uhum. Então acontece, a gente faz muito isso com os membros, de confrontar muito eles porque eles estão indo. E tem uns membros teimosos também, né? Tem. Tem uns Eu membros gosto de quebrar a cabeça sozinho. Pelo amor Ah. de Deus, é uma teimosia. E tem outros que aprendem rápido, né? Boa. Então vamos lá, seguindo na mesma linha. Vocês se olharam de uma maneira estranha, aconteceu algum problema tudo da certo. gravação ou não? Não, a gente só tá conferindo as coisas, né? Mas tá certo, Tá né? certo. Tá rolando o sob episódio. controle. Né? Tá rolando episódio. Começar a gravar já? Seu rec. Não gravou nada. Ah, tá. Ah, entendi. Esse aqui era Meu só o Deus. treinamento. O oficial vai começar agora. Seguindo a mesma linha, que eu já perguntei se brigaram feio com algum membro. Já brigaram feio com algum cliente? Ixi. Vocês que são mais o... Já, né? Já. Jurídico. Cai tudo ali, ó, jurídico. Mas eu quero Inclusive, saber do deve ter umas 3 atendimento. brigas rolando agora. Eu quero saber do Tem uns atendimento nível também, agora não aqui, só o ó. jurídico. Ah, já. Assim, com Não é cliente a social gente se media. controla um pouco... não. A gente tem que se controlar um pouco mais, né? Porque é cliente, né? Sim. A gente é um prestador de serviço pra ele. Mas, clientes que a gente tem abertura de expor nosso lado e gerar mostrar pra ele o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo, e ele não gosta, gera atrito, Sim. né? Vou trazer um E caso da Europa. principalmente no júri. Nossa, cuidado que você vai Ela não falar. conhece o podcast. Olha, Vai nessa confiança. Vigia, Olha que eu vejo as irmão. métricas, eu vejo que tem gente de Portugal assistindo, hein? Vigia. Eu acredito que, assim, hoje, a nossa cultura sempre foi muito cuidar do cliente. Uhum. Então, teve muitos momentos dentro da Malve, principalmente no início, que o cliente, ele realmente, ele pedia tudo, nós fazíamos tudo e tá tudo certo. A gente vai fazer isso até o fim. Com o passar do tempo, nós entendemos que o cliente também precisa ser educado. Exato. E para entregar resultado para ele, às vezes a gente também precisa entrar em um confronto para convencer ele de algo que nós já sabemos do lado de cá que vai dar resultado. Uhum. Então, às vezes vai ter a questão, porque pensa, o cliente ele tem um negócio, o negócio dele ele dá nas nossas mãos e é o negócio dele, ele dá com amor e ele quer que seja do jeito dele, né? Muito Uhum. cliente tem isso. E é normal, nós também somos assim. Em vários momentos. Então, às vezes, surge esse confronto, né? Nem tô falando da parte jurídica, que aí o Uhum. jurídico é outra esfera. Mas, às vezes, ali na jornada tem esse confronto, mas mais por amor mesmo também, pra convencer ele que, ó, a gente tá no caminho certo, Sim. sabe? Se você confiar, não tem como dar errado. E o nosso foco aqui é te dar resultado. Então, Uhum. você precisa confiar no que a gente tá falando. Sim. Né? Ele entender que a gente sabe o caminho, né? Sim. E ele precisa confiar. E muitas vezes o motivo de elevar o nível para um confronto é porque a gente tá muito preocupado em entregar o melhor para ele. Exato. Então, se a gente falar amém para tudo que o cliente fala, a gente vai manter um contrato e uma boa relação, só que ele sempre vai ver que o resultado não chega.
Mas muitas vezes é normal do empreendedor. É normal, às vezes o empreendedor coloca algo na cabeça dele e ele olha o criativo, o Reels feito, e ele acha que realmente se mudar completamente é muito melhor. E tem muitas vezes que ele vai ter muita razão, porque ele é o dono do negócio e ele vive o negócio como ninguém. Só que tem alguns aspectos que são relacionados ao marketing e a testes que a gente já realizou muitas vezes. Então, a gente prova para esse cliente em dado que é o melhor e quase todos os clientes aceitam. Então, se é um empreendedor hoje quer ter uma agência, veja se ela tem métricas que fundamentam tudo aquilo que ela quer fazer. E se tem, confie, que é o que acontece com a gente. Mas sempre vai ter uma parcela, minoria, mas tem, que vai entrar e mesmo você mostrando a métrica, ele quer que você faça 100% do jeito dele. Aí você faz do jeito dele e o resultado não vem. E depois pra você E ele vai culpar falar... que a gente não deu resultado. Depois pra você falar, mas o resultado só não veio porque a gente fez 100% do seu jeito. Aí é difícil. É uma relação que vai ser complexa, né? Então acaba acontecendo muito disso no dia a dia. E aí acaba causando uma briga ou outra. Mas quase sempre é o empreendedor irritado no fim do mês, porque ele não tá batendo a meta, aí ele explode, manda no grupo, né? E aí a gente tem que ter toda aquela tratativa calma, o time fica preocupado, então a gente tem que fazer aquele jogo, aquele equilíbrio de deixar o time calmo, falando, ó, fica tranquilo que eu vou ligar pro cliente. Aí você tem que dar uma confrontada no cliente, aí ele acaba te respeitando. Fala, não, beleza, você tá brigando aqui comigo, mas eu tô entendendo que a gente quer ir pro mesmo lado, né? E aí fica tudo bem. Só não pode levar pro pessoal, e graças a Deus a Malve nunca levou, a gente nunca brigou com o cliente no pessoal, não. Sempre foi baseado no serviço entrega, mesmo, né? No na serviço. entrega, no foco, na vontade de fazer acontecer, né? Eu lembro de uma reversão com o cliente mandou no grupo um monte, uns textão falando que ia sair, que não teve resultado. Vocês da Europa ligaram, fizeram a reversão dele de churn Foi. aqui do Brasil. Eu tava na praia esse dia aí. A gente tava na praia. Na e a gente pontezinha lá, lembro até da foto. Conversei com o cliente com calma, alinhamos as expectativas. Ele viu que tinha muita coisa que era mais resultado do que ele pensava. A E ele gente falou, entregava e ele "Caramba, não sabia que a gente Eu não entregava. fazia ideia, né? Então, E tá até hoje. Tá até hoje. fica uma dica, eu acho que vale para qualquer tipo de empreendedor. Não queira abraçar o mundo e prometer o mundo. Porque quase sempre eu gosto quando eu vejo alguém que vai entregar. Vocês estão muito no audiovisual agora, né? O problema que eu reparo em agência. Tem essa pergunta? Qual que é o problema de agência? Tem. Então quer tem. fazer ela já? Então, Vai. Que a Que gente já já vai linka puxar. outra. Tem tem o que vocês mais odeiam no mundo das agências. pode ser isso aqui também. Depois eu penso em algo que dá pra odiar mais. Só que, por exemplo, eu vou dar um Gosto. exemplo. A gente pega a nível de serviço, né? Então vocês têm o audiovisual agora, tudo mais top. O Lucas também faz muito projeto. E você vende o projeto, né? Então você fala o que vai estar incluso. Sim. Acredito que seja assim, né? O Lucas tá aí também, mas ó, eu vou te entregar isso. Eu vou te entregar tantas horas ou esse material. Então você faz um acordo. É que nem um planejado. Ele vai mostrar o projeto e vai falar, eu vou fazer o projeto. E vai ficar dessa forma. E aí o cliente olha e fala, tá bom, eu quero. E aí você fecha, aí vai lá, você entrega exatamente o que foi acordado. Ele vai falar, ok, eu tô pagando pelo que está acordado aqui. Cara, eu não sei em qual momento que as agências se perderam nisso. E eu me coloco nesse meio. A gente demorou pra entender isso, que muitas vezes você quer ir a mais do que o acordado e isso é bom, só que é ruim quando você vende isso antes. Uma coisa é você entregar mais do que o acordado depois que o cliente já entendeu que ele comprou. Então, ó, eu vou te entregar uma coca. Aí ele fala, eu vou comprar a coca. Aí você chega com o amendoim junto. Só que ele falou, caramba, eu ia comprar só a coca, você me deu amendoim? Cara, maravilha, reciprocidade, vou te indicar. Quando tiver numa mesa, eu vou falar, meu, o Lucas fez uma loucura lá, velho. Eu comprei a coca dele, ele me entregou amendoim. Agora o problema é eu falar assim, você me entrega a coca? Eu vou te vender a coca. Mas você entrega amendoim? Entrega amendoim. E o copo? Entrega o copo. E o cenário do podcast? Entrego tudo. E vou entregando. O cara fala, uau, eu fechei todas as resoluções do meu problema dentro de uma agência. Chega na prática, você não entrega 30% do que você prometeu. Porque você não faz nada com excelência, né? E aí você vai ficar pistola com o cliente, que não é culpa dele, porque foi você que prometeu o mundo. Foi. E você vai falar assim, não, mas o tráfego pago tá muito bom. Ele vai olhar e vai falar assim, tá, mas e o e-commerce que eu pedi? Que você falou que daria pra fazer? E o nível de vídeo que você falou que ia fazer nível filmmaker? O Ronco tá aqui, pra você chegar num nível de cinema numa edição. E o cara vai lá e não consegue entregar o mínimo do que ele prometeu. Só que a promessa chama muita atenção. E você faz falsas promessas o tempo todo pra esse cliente. Sim. E aí ele se frustra quando você vai entregar. Então seja justo, né? Exato. Não seja demasiadamente justo. Seja justo. Fala, ó, eu vou te entregar um projeto assim. E o resultado que eu quero é esse. Eu não vou triplicar o seu faturamento.
mas eu vou mostrar que existe um faturamento que você não está tendo, que vem de uma campanha assertiva de tráfego pago, e eu vou provar, de acordo com o retorno sobre o investimento, que você tem retorno naquilo que você investe. Pronto. O resto, aí ele vai ficar, uau. Isso acontecia muito com a gente, né? A gente demorou pra aprender isso. Demorou. E quebramos a cara, né? Muito. A gente entregava tudo, né? Sim. Tudo. 30 posts. Sabe fazendo isso 15 aqui, stories. sabe? Depois a gente ia Mas- aprender a entregar, né, mano? Mas isso daí é muito forte mesmo, porque praticamente você tá assinando um contrato em branco com o cliente. Exato. Então, você assina um contrato em branco, ele coloca tudo que ele quer, tudo que você falou, que você não consegue fazer, tudo que ele quer, aí você, no meio da jornada, ele já não tá contente com o que eu falei. Então, vamos assumir isso aí também, porque ele falou, ele vê mais valor, e aí você se perde no caminho. Então, esse é o maior, eu acredito que pode até trazer como o maior erro das agências, e foi o nosso erro por muito tempo, nós começamos nesse erro, e conseguimos corrigir, né? Então, acho que é corrigir rapidamente isso, porque quando a gente agora tem os braços e a gente começa a enxergar melhor isso, realmente, a gente vende o projeto X e eu vou te entregar X. E aí você entrega o over delivery, vai encantar ele e tudo mais, isso é muito bom. Só que pelo menos entregar a expectativa, sabe? Ó, é isso que eu vou te entregar, é isso que tá fechado e pelo menos assim a gente não tem nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, não assina nenhum contrato em branco, né? Que depois ali a gente fica navegando na jornada para entregar tudo que é possível de marketing, não é nem essa a nossa solução de negócio. Isso é muito, muito ruim, né? Exatamente. Forte. Nossa, realmente muito forte, porque o audiovisual nasceu assim, né? Exato. A gente Entregando a mais, apresentando o básico e entregando a mais. A mais. Então, esse sempre foi, acho que, o objetivo principal, desde que nasceu o móvel audiovisual, é explicar para o cliente o básico e depois a gente vai entregando. Tipo, a gente consegue entregar isso? Vamos entregar. E não há sensação melhor. Não. É. Se você conseguir fazer uma proposta comercial que você entrega 60% do que você entrega na prática, você ganhou o jogo. Sim. E dá vontade de, no fundo, você sabe que na mesa de negociação você fala, cara, eu consigo um pouco a mais, se eu colocar na mesa ele fecha o contrato. Segura, meu. Se você conseguir fazer com que ele assine o contrato com 60% da sua eficácia, você tem 40% reservado pra mostrar a qualquer momento pra Vai esse cara. impressionar, né? É, tem um Esquece. plus, né, depois. É. Esse cara vai ficar doido, entendeu? Aí tem uma questão. Tem cliente hoje que fala com a gente de longe, a gente sabe que Instagram hoje é reels. É conteúdo top. Munição. Não tem mais criativo, vamos ser sinceros. Erro de agência é apostar em criativo de Canva. Abandona isso. E aí o cliente vem e fala assim, não, mas eu quero bombar meu Instagram e tal. Aí eu olho, eu tô longe dele. Eu não tenho nenhum fotógrafo pra ir lá. Eu não tenho nenhum videomaker pra cobrir o cara. O cliente não manda material. O cliente não manda material pra gente editar. E ele fala que a rotina dele é puxada. Vale a pena mesmo? Vale a pena eu falar pra ele, não, eu vou fazer o seu Instagram bombar? Não. Eu conseguiria? Não, Banco jeito de nenhum. imagens não dá, né? Com banco de imagem, Canva não vai crescer. O que você vê que mais cresce hoje no Instagram? Conteúdo humanizado. Você trazer seu bastidor e mostrar o que você vive na prática. Aliás, a estamos gente- falando com uma influencer, né? É. Temos uma influencer aqui na mesa. Para ganhar isso. A gente mostrar realmente o que a gente... Por exemplo, no caso de empresa que a gente trata, né? A gente tá tratando muito de veterinário, que é o nosso core principal. Tem uma clínica veterinária. A gente não tem uma foto de atendimento, não consegue contar um caso clínico de um pet que passou por lá, não consegue mostrar um dump ali, bastidor da rotina, um vídeo da veterinária, do veterinário falando, explicando ali sobre a estrutura, gestão e temas que a gente manda, roteiros para eles gravarem. Não vai crescer, porque a gente vai ficar preso a sempre entregar arte do Canva. Materiais ali gráficos que, ok, carrossel é importante, né, essa questão da narrativa, tudo, mas não muito estratégico, porque a gente fica limitado de ter um material para trabalhar. Então, o que mais cresce hoje é você trazer, principalmente, coisas que quebram objeções, né, da pessoa que está assistindo, que vai contratar o seu serviço, mas também você gerar essa conexão, que é o que vai fazer crescer, entendeu? Exatamente. Então, é o que a gente mais enfrenta de dor, né, também, essa questão do posicionamento hoje. Exato. Sempre, né, acho que é a maior dor de todas as agências, né. Tem clientes que querem o máximo, mas não contribuem com a gente. É uma via de mão dupla, né? A gente tem que trabalhar, mas o cliente também tem que nos ajudar. Sim. Concordo. É forte. Como que é a captação de material na Europa? Os clientes são adeptos a vídeos, fotos? Legal isso. Como que é isso? Sim, super. A gente já chegou na Europa muito com esse braço, né, B? Audiovisual também, mostrando pra ele desde o começo que, ó, a gente não quer trabalhar criativo no seu perfil. Porque isso aqui não vai crescer. A gente sabe que faz crescer. A gente aprendeu com os erros, né? A gente aprendeu com os erros. A gente Então, viu a o quanto nossa... que isso era danoso. Dá-nos muito, super. Então, tipo, todos os nossos clientes lá que a gente trabalha mais no core de restaurante, né, e estética, principalmente, outro segmento, né, diferente daqui do Brasil, a gente já veio com esse braço. Ó, a gente vai te entregar, mas a gente
sabe que para atingir o objetivo que você quer é muito conteúdo humanizado. Então, a gente tá muito imerso semanalmente na produção de conteúdo com os nossos clientes. Muito, né? Muito mais do que aqui que a gente E aí o Canva, que eu brinquei, ele vai entrar, né, vocês podem falar melhor, mas aí ele vai entrar em um carrossel, Claro, dá educativo pra ter. diferenciado, Tem que ter esses conteúdos, muito né? bem elaborado, quebrando objeção. Mas Só que o usando cerne da também estratégia material próprio. é o material próprio, Material é a próprio. produção, né? Eles estão no Exato. audiovisual aí, deve estar sentindo muito essa diferença. Com certeza. Por isso que eu acho que é muito importante mesmo analisar o ICP, o perfil de cliente. Porque aí, quando você consegue entender o seu cliente, o cliente que você vai atender, se o cliente já vem com essas objeções, não tenho tempo de gravar, não quero aparecer, eu não tiro foto, a minha agenda é lotada 12 horas por dia, você fala, não tem como eu entregar resultado para esse cliente. Pra Então, você, quanto profissional, você também precisa ter essa responsabilidade de falar, então, esse cliente não é o meu cliente. Igual a nossa entrega no audiovisual também é muito pautado disso, projetos, o audiovisual ele é diferente da estrutura que nós temos Malve, ele é por projeto, entender o cliente, então isso facilita até, nós podemos escolher o cliente que nós vamos atender, que faz mais sentido para o que a gente entrega, mas você fazendo essa análise, você sabe que quando o cliente está perfeitinho, cara, eu vou conseguir entregar isso e pronto. Tô satisfeita com a minha entrega e posso surpreender ele. Se você vê que o cliente não consegue te entregar o que você precisa, ele não é seu cliente ideal. Não vale a pena. E no começo a gente quebrou muita cara com isso, né, também. Porque a gente aceitava todo e qualquer tipo de cliente, né? E muitos não eram ideais. E hoje a gente entende que tem que fazer um cohort aí e dividir muito claro os clientes que faz sentido você atender e os que faz sentido você falar não, né? Exato. Com 3 anos base no Brasil e agora 2 anos base em Portugal, vocês veem o mundo da veterinária lá? O mundo pet? Cara, não é tão forte, não é né? forte, não. Não é forte. O Brasil herdou muito isso dos Estados Unidos, né? O Brasil herdou muito esse tratar o pet como pai de pet, mãe de pet, o pet como um filho, né? como estar no local de ter uma criança. E isso é um pouco polêmico, mas vem dos Estados Unidos, na Europa não. Na Europa não tem, não pegou. Tanto é que clínica veterinária a gente vê, tipo, muito não tem, não. Lá acaba sendo outros mercados. Sim. Lá estética é maravilhoso. Lá estética é um mercado muito bom de se trabalhar, imobiliária, restauração, né, que é restaurante. Legal. Então tem essa diferenciação. Diferente, muito realmente diferente, gostei. Tô gostando desse episódio, hein? O que vocês estão achando? Descontraído? Descontraído. E as perguntas muito pesadas? Não? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá fácil. Achei que você ia ser mais polêmico. Não. Achei Não, fácil é que até. tem umas ainda que tô deixando mais pro final. Ó, uma tranquila. O que vocês abriram mão do pessoal pra fazer a Malve acontecer? Da vida. Do pessoal, no caso. Pessoal Já completo. respondeu. Zero vida pessoal. De tudo. Nossa. Cara, abrir mão do pessoal, eu acredito que você acaba abrindo muito mão das suas horas. Agora é uma vida de... Isso é um pouco polêmico, porque eu tenho muita gente ao meu redor que acredita isso, e talvez seja até um problema meu e não das pessoas. Mas saber que tem hora que não é hora de ficar tranquilo, de pegar férias, de relaxar. A gente trabalha 5 anos sem férias. Mas isso não significa que a gente não tem muitos momentos de desfrute. Claro. Porque tudo que você planta, você colhe. Então a gente planta muito trabalho, colhe muito resultado, a colheita te gera o fruto. O fruto tem 2 coisas que contemplam: a semente e o próprio fruto. Então acontece o desfrute. O desfrute é eu não comer a semente, mas é eu tirar a semente para plantar de novo. Só que eu preciso utilizar o fruto, né? Tem momentos que você não tem nem tempo de utilizar o fruto. Porque a bucha é muito grande. E então eu acredito que a maior renúncia pessoal que a gente fez foi em muitos momentos querer descansar e não poder. Em muitos momentos querer dormir melhor e não dá. A minha mãe olha a nossa rotina, né? Eu tô na casa da minha mãe esse tempo e ela fala assim: filho, meu Deus do céu, tipo assim, você tem que dormir um pouco mais, você tem que relaxar. Ela lembra que em tempo de estudo de ensino médio eu estudava de manhã e dormia à tarde. Então eu era uma criança que estudava de manhã e dormia à tarde, eu não fazia nada à tarde. Aí eu acho que ela tem essa lembrança do passado e fala assim: você precisa descansar um pouco à tarde e tal, você nunca mais fez isso. Então eu acredito que essa é a maior renúncia que você faz, pessoal. É você abrir mão dos seus momentos de descanso para dar um gás a mais, para colocar uma energia,
um pouco maior do que você acredita que você pode. Sim. E é nessa energia a mais que vem o resultado. Entendeu? Isso é forte. Você falou de dormir à tarde. Acho que a última vez que eu e a Edi dormimos à tarde, né, Edi? Foi lá em 2020, inclusive, no primeiro ano da Malve. Porque realmente a gente abriu mão, assim, dos comodidades, assim, do dia a dia, né? Ah, eu tô cansada agora, eu vou tirar um cochilinho aqui. Não tem como. É impossível. Você tem um negócio, não tem como, né? Sim. E quando a gente brinca, né? Ah, abrir mão da vida, né? De nós mesmos, realmente, pra viver isso. É porque, realmente, como a gente vive o negócio, a gente é o negócio, tudo tá em torno disso, né? Então, a gente não consegue ter momentos, assim, de... Consegue, claro, né? Tem momentos, assim, que a gente vai dar uma relaxada e desfrutar, mas a maioria das vezes a gente tá sempre Não é no resolvendo tempo que a coisas, gente né? quer, é no tempo Não que é no sobrou, né? tempo, exato. Tipo, eu tenho uma Sim. viagem planejada e eu vou conseguir lá desligar o celular e ficar na viagem. Você não vai. Esquece. Pode ser que você consiga um dia ali, meio período, o resto não vai. né? Fiquei sabendo que o casal Europa não vai no cinema de ansiedade. Eu falei pra ele, eles ficaram chocados ontem que eu falei que a gente não vai no cinema porque a gente, não, tipo assim, dá ansiedade de ficar longe do celular. Não tem como. Não tem como. Ah, se eu vou no cinema hoje em dia, eu fico no celular. Exato, não tem como. A gente não consegue pegar um cinema, tipo, vou assistir um filme. Não tem como. Ficar 2 horas longe do celular, Não tem como. Hoje A gente, é impossível. aqui nesse episódio, daqui a pouco já vai ter 300 bugs pra resolver, né? Um monte de coisa aqui. O Sempre. pessoal mandando. Então é muita coisa, né? Eu acredito que é uma dualidade um pouco, porque assim, no começo você abre mão do seu pessoal, que é essa questão de você trabalhar muito para conseguir, porque você trabalha ao seu negócio, você é o seu negócio e não tem o que fazer, e você faz isso por amor. E ao decorrer, você também abrir mão, parece de primeiro momento abrir mão do pessoal, só que isso também te gera frutos no pessoal. Que é você deixar muitas vezes de fazer coisas só por si, mas para você crescer no profissional. Eu vejo muito isso, que é investimento em curso, em evento, em estudo. Então você tá todo momento olhando para você e falando como eu consigo ser melhor? Como eu posso ser melhor para liderar melhor, para trazer o melhor produto, para ajudar o meu cliente? Então você acaba que abrindo um pouco mão do seu pessoal de pensar, eu vou fazer uma outra coisa ali, vou sei lá, pintar, vou fazer outra coisa que é mais um hobby, mas para buscar realmente ser melhor. E a princípio parece abrir mão do pessoal, só que você enxerga também que isso, na verdade, é quem você é, quem você se torna. Então, você se torna essa pessoa e você consegue contemplar disso. Hoje eu olho que eu contemplo desses momentos de repente, estar em um evento, aprender mais, ser melhor ali na onde nós estamos. Então, você passa a contemplar e isso passa a ser você e você é feliz com isso, né? Eu acho que é muito sobre isso. A gente vê nossas evoluções, né, ao longo do tempo também. Então, é muito árduo, né? O trabalho é muito árduo, mas a gente vê de onde a gente saiu e onde a gente está hoje, né? Sim. E o que mais está por vir. Então, a gente consegue ver essas microevoluções dia após dia, né? Então, a gente está melhor cada dia. Então, isso também é gratificante. Em meio ao caos, a gente encontrar a paz e saber que a gente vive o propósito. E a gente está fazendo acontecer e vambora, executar, né? Exatamente. Próxima, bastidores. Próximo, bastidores, vamos lá. Me confrontou, tá? Vamos lá. Qual foi a contratação que mais surpreendeu e a que mais decepcionou? Boa essa. Ai, não pode citar nomes. Será? Não. Nossa, a que mais surpreendeu? Eita. Não, começa pelo mais pesado. Mais decepcionou. Depois você alivia. Teve uma menina brilhante que a gente vai falar bem, que a gente contratou. Só que, na verdade, ela só entrou na Malve pra roubar os processos e ir embora. E criar a agência própria. Então, acho que... Tô pensando qual audácia. Mas tive uma que ela era fora da curva total. Total fora da curva. Aí ela entrou. A menina fazia muita pergunta. Olha que ingenuidade, né? Ah, verdade. Você entrava no período de treinamento dela, ela perguntava a sua vida, ela mapeava tudo, ela perguntava de outras áreas. A gente falou assim, ela é brilhante. Cara, ela tá engajadora, né? Essa aí é partnership. Ela vai virar sócia do negócio muito rápido. Ela é interessadíssima, mandando mensagem de noite, perguntando coisas e tal. Do meu time ainda. Mapeou tudo. Ela aprendeu mais da Malve do que eu sei da Malve. Aí ela pegou, deu 2, 3 semanas, tchau, obrigado, bloqueou todo mundo. Bloqueou todo mundo, Bloqueou todo mundo, a gente não encontrava mais ela, aí bloqueou a gente no Instagram, aí a gente usou outros Instagrams depois de um tempo pra ver o que tinha acontecido com a coitada, ela tava nós lá. fizemos cliente fake, lembra?
A gente entrou em contato fingindo que queria contratar o serviço dela, que era de... Ai, não vou falar. Era um serviço. Era um serviço de social media, falei. De social media na época. E aí, na hora que ela foi fazer a apresentação do serviço, era exatamente o nosso processo. Era tudo idêntico. Era tudo. Ela deu um Ctrl+C, Ctrl+V. É. Aí não tem nada mais decepcionante do que isso. Se você é essa Foi pessoa, triste. deixa nos comentários aqui embaixo. É eu. Tem um cliente que a gente não quer. Deixa o coraçãozinho. Ainda acompanha, né? Deve Verdade, é capaz de acompanhar até hoje. Duvido, não. Será que tem podcast também? Imagina. Aí, agora, a que mais surpreendeu... Teve algumas, teve né? várias que surpreendem. Recentemente sim. teve, a gente contratou uma profissional muito boa recente, que tem surpreendido muito. Aham. Acontece bastante. Muitas surpreendem. Sim, É boas difícil surpresas, citar né? um. É. Tem pessoas muito brilhantes hoje na Malve que me surpreendeu muito positivamente. Assim. Uhum. A De gente toda a pode citar trajetória, mais. vocês acham que mais membros surpreenderam ou mais decepcionaram? É um 50-50? Decepcionaram. Decepcionaram. Só que isso é erro nosso. É. Porque a gente às vezes contrata muito na pressa. Uhum. E a gente não é formado em RH. Então, talvez a gente teria resolvido Nosso muito nossa sonho vida ter um se a gente RH. tivesse um tech recruiter para fazer tudo por É. nós. Agora, então é muito erro nosso. A gente contrata na pressa, contrata errado, a pessoa vem totalmente sem fit com a agência Uhum. e depois não dá certo. Então, mas sim, se Mas a gente tivesse decepcionar também acertado não só de muito... contratação, né? De traições e coisas assim. isso Vixe. acontece. Aí já é da índole da pessoa, né? É. Mas acontece também muito. Pessoas traírem a gente e tal. Acontece. Boa. Como vocês imaginam a Malve nos próximos 5 anos? Grandona. Um prédio. Prédio gigantesco. Eu imagino a Malve daqui 5 anos com um prédio muito... Um prédio, imagina. Um prédio bem robusto, bem moderno, com as divisões do ecossistema dentro do prédio. Então, nós vamos ter a frente audiovisual que está em uma ala, nós vamos ter o time comercial em outra ala, nós vamos ter a parte tech em outra área, nós vamos ter a frente Europa que presta serviço lá para a Europa em outra área, nós vamos ter a agência em outra área, a Malve School em outra área. Então, vai estar cada um ali com as suas salas, etc. E eu gosto muito dessa pegada presencial. Então, eu imagino uma Malve muito no presencial. Também. Com muita modernidade, com um local bem na pegada startup, né? Às vezes a pessoa até tem dúvida, né? Mas a Malve é meio startup, a Malve é agência, Olha lá, tipo, Yuri. coisas muito diferentes. Respondendo sua dúvida. Mas a gente tem muito da veia startup, porque foi onde a gente imergiu para poder criar o negócio. Uhum. Então, um modelo zero engessado, modelo disruptivo. O único problema é que startup normalmente leva à escala. E uma agência expansiva. Até voltando para trás, uma coisa que me irrita muito também em pessoas que falam de agência, falando que a agência escala. A agência não escala. Precisa saber se escala, sua receita precisa crescer e sua despesa manter. Ou ela não cresce de forma proporcional. Dentro de uma agência, na medida que eu cresço em faturamento, eu cresço em equipe, ou seja, eu cresço em custo fixo e também em despesa. Então você vê que a curva, ela vai igual, né? Agora, a startup tem a escala. Então, você receita muito bem, mantendo o custo ali, né? Aí, a gente criou outras frentes para fazer isso. Então, infoproduto, é escala. Então, a Malve, ela acaba abrangendo muito startup hoje em dia pelo ecossistema. Só que a agência não. Então, eu acredito que eu imagino se daqui 5 anos um ecossistema validado, uma empresa milionária mensalmente. Isso não pelo número, mas pelo impacto que a gente pode trazer. E é uma coisa que a gente faz e vale a pena falar, né? Sim. A Malve tem tanto propósito, que a gente entende que muitas vezes que ela receita e lucra, a gente sabe o destino que tem que ter. O destino não é enriquecer sócio. O destino é ajudar em obra. O destino é ter propósito. E é assim que as coisas acontecem. Então, se você pensa em criar empresa ou agência, ou seja lá o que for, com foco de enriquecer, isso tem que ser uma das últimas consequências de coisas muito maiores que você faz empreendendo, né? Então, é assim que eu imagino. E vocês? Prédio, né? A gente sempre falava, né? Daqui 5 anos, acho que o mesmo jeito que você trouxe, né? A gente tem um prédio, uma estrutura física maior, né? Mais robusta e realmente ter todos os nossos braços lá dentro trabalhando. Então, acho que é isso que a gente vai chegar, né? Estamos caminhando para isso também. Eu também enxergo muito isso, daqui 5 anos, essa estrutura, essa empresa com todos os braços ali dentro, tudo muito bem dividido ali em estrutura de empresa mesmo. E observo muito isso também
e que aqui a gente vai trazer muito isso, um modelo de empresa que ela tem essa cultura de startup, apesar de não ser uma startup, mas que as pessoas se sintam ali que está em realmente uma empresa que cresce, que evolui. E, ao mesmo tempo, eu olho muito o poder da marca e do brand. Eu gosto muito de brand, de posicionamento de marca, então pretendo continuar fazendo muito bem isso dentro da Malve, porque eu quero muito visualizar isso daqui 5 anos, coisas que nós estudamos e muito é feito em várias marcas e dá muito resultado, que a marca por si só, ela ter muito resultado, que muitas vezes a gente não consegue chegar, mas a marca chega. Sim. Então, eu vejo a Malve sendo muito isso também. Essa marca, esse brand, em que a gente consiga continuar o ecossistema, ter outras empresas dentro, não somente essas que nós já temos, mas que isso vai ser tudo a consequência da marca e do brand muito bem feito, muito bem posicionado, sabe? Eu acredito que daqui 5 anos é isso que a gente vai viver, vai vivenciar. Maravilha. Perfeito. Amém. Falaram um ponto muito importante, né? Só um Comentaram ponto, como que a cabeça, né, nossa, que a gente tá falando, ela tá falando de marca pessoal e brand, eu tô lembrando que a gente tem que fazer a narrativa da cliente e aí a gente precisa da sua ajuda pra montar uma narrativa de Precisa de story, uma narrativa. precisa. A gente pediu. É um negócio meio muito importante pra cliente, ela até se emocionou na call, na ligação, falando com a gente antes de vir pra cá. Aí E ela ela vai queria lembrando de muito- demanda, tá vendo? Eu queria muito uma narrativa no story. Aí a gente precisa da sua ajuda pra montar. Perfeito, Aí vamos não, montar. a gente já tem que terminar o episódio, já tem que montar. Tem que montar, porque que tem eu que já- lançar hoje. Trazer. Combinado, monte sim. Não comentaram um ponto, né? Falaram muito do Brasil. Sim. Mas eu quero ver um escritório na Europa, né? Então, né? Será? Tem que saber quais são os desígnios de Um Deus, né? officezinho A na gente não frente de vive nossa Portugal, agenda, com né? carinha de Portugal. É. Uma Legal. cliente nossa lá falou isso. Comentou nosso escritório e tal, e falou assim: já vocês estão com o escritório aqui, hein, e tal, deu uma força positiva. Vamos ver. A gente não sabe como que vai lidar isso, né? Receber os membros, tomar um cafezinho lá na Europa. Seria legal, né? Ah, eu gostava do café. Mandar os membros trabalhar lá, né? É, 3 metade, meses vai, Perfeito. vai 2. A Malve começa a patrocinar intercâmbio. Imagina. Sistema de intercâmbio. Bom, vamos para a próxima. Tá terminando, gente. Bem triste com isso. Mas agora é um negócio que a host sempre faz. E agora Vamos inverter eu o que vou jogo? fazer. Ah, é você hoje. Então, o famoso ping-pong. Aê! Bora! Vamos lá. Então, para quem não sabe, eu vou falar uma palavra. Tá. Vocês vão rebater com pior outra que eu palavra. sou Tipo, ruim nisso aí. primeira Palavra ou coisa frase? Pode ser os dois. pode ser os dois. Tá bom. Mas a primeira coisa que pensar. Então, vou falar Pior uma que eu tenho palavra medo aqui. de só falar coisa clichê. Ah, eu Nossa, tenho medo também. Queria Não tem problema. Disruptivo. Não tem problema. Não, a gente gosta de clichê. Vamos lá, então. Sucesso. É pra todos? Para todos, o cada um Ah, falando. tá. Viver a agenda de Deus. Viver o propósito. Viver o propósito. Medo. Aí vai ficar sempre fazendo, não viver a agenda de Deus. Medo. Cara, medo é perder a sensibilidade à voz de Deus. É meu maior medo hoje. Medo. Você pensou, já pode falar, que eu tô em dúvida. Medo, eu tô pensando também. Nossa, gente, agora eu sei o que os convidados sofrem. Medo tomar churn. Medo. Era plano de tiro É. no final do mês. Eu acredito que medo é não viver o propósito de Deus na nossa vida. Acho que é isso. Você viver uma vida e você olhar depois e falar, eu poderia ter vivido o propósito e eu não vivi, sabe? Sim. Então esse é o maior medo. E quando a Bíblia nos ensina isso, falando, né? O próprio Jesus vai falar que quando a gente chegar lá, muitos vão falar que fizeram muitas coisas em nome dele e ele vai apartar, ele vai falar, ó, por favor, eu não te conheço. Ele nem fala por favor, ele só fala, eu não te conheço, apartai-vos de mim. E isso é forte porque, na verdade, não que essas pessoas estavam apenas fazendo com a intenção errada, é que elas fizeram aquilo que não era pra fazer. Não é pra fazer. Forte. Então alguém vai chegar e vai falar, mas eu curei em seu nome. Deus vai falar assim, mas eu não te chamei pra curar. E que bom que você teve, só que você achou que o seu propósito era só curar, sendo que eu tinha outras coisas pra você viver. Sim. Então o desalinhamento de propósito é tão grave que faz Deus nos negar quando a gente chegar lá. Forte. Acho que o maior medo que eu tenho, pensando por essa questão mais espiritual que a gente vive muito, é chegar um dia de frente com Deus, com o Criador, que a gente sabe que vai chegar, e me perguntar como eu me saí o tempo que eu estive na Terra. E a resposta não ser
tão positiva. Então, acho que é o maior temor, né? Nem medo, é temor, realmente, sabe? De não fazer aquilo que precisa ser feito aqui, segundo o que Deus quer de nós. Uma coisa que eu brinco nisso, que eu acho que Deus não vai fazer isso de jeito nenhum, é falar assim, cara, eu tô muito feliz que você cumpriu sua trajetória, Mas, você carregou, né? Você carregou a fé, você fez tudo que deveria. Só que agora eu vou colocar aqui no telão O que tudo era que pra eu você tinha ter planejado feito. pra você viver. Cara, eu acho que seria amiga. terrível de ver o tamanho do impacto que a gente poderia ter trazido, né? O tamanho de entendimento sobre Sim. o propósito de Deus. Aí eu brinco e falo, Deus não vai fazer isso de jeito nenhum. Eu acho que quando eu perguntar pra ele, eu não sei como ele vai reagir, eu tô curioso. Uma Deus, tá... retrospectiva de vida. beleza, assim, vivi Faz um legal, tô vídeo. aqui com você, galardão e tal, beleza, Mas tudo aí, top. né? Mas Bora pro assim, TBT? o que que eu tinha que ter feito diferente? Ó. Isso deve, Não, deve ser uma acho que loucura. não vai passar por isso, não. Vai daí. Família. Família. Pode ir vocês, eu sou muito... Família. Eu sou terrível pra pensar rápido Acho que a nisso. família é alicerce, né? Quando a gente tem uma família pra... âncora também. É. Quando a gente tem uma família pra ter... para onde voltar, né? Uhum, É o principal. Pra mim, essas duas palavras. sim. Eu acho que família é a base, o descanso Uhum, e ao mesmo tempo um propósito também de construir uma nova família de acordo com o que você sim. veio, de acordo com o que você foi construído por ser família, sabe? Eu acho que é isso. Contemplado aí. Repito, Ctrl-C, É a primeira palavra Ctrl-V. dele, contemplar. Inspiração. JC, Jesus Cristo. JC. Pior que é. É que eu tô muito em evangelho, eu tô lendo muito evangelho recentemente, então eu tenho me inspirado muito na pessoa de Jesus. Tenho me inspirado, e o que é polêmico para os judeus, né, é tratar Jesus na pessoa ali, mas a pessoa de Jesus me espanta como ele tomava decisões de forma muito correta, mesmo em situações de muita exaustão. Era ele passando por momentos de turbulência gigantesca na vida dele, na qual ele sabia o fim dele, ele sabia que era a cruz, ele sabia que não era reino, ele sabia que não era poder, ele sabia que o fim era próximo, ele pedia para o Pai o tempo todo tirar esse peso sobre ele, mas que seja feita a vontade acima de tudo, e mesmo vivendo, eu falo isso porque às vezes nasce uma bucha no nosso dia a dia que já toma nossa paz. E é difícil a gente tomar decisões corretas no meio daquela bucha gigantesca que nasceu. E eu fico imaginando o tamanho da bucha que Jesus não vivia todos os dias, com o fariseu querendo pegar ele tendo que sair pela lateral. Era muito difícil. E eu vejo que, mesmo com tudo isso, ele mantinha corretamente o plano. Íntegro. Ele era íntegro. Ele ficou até os 30 anos sem ter contato com ninguém. Que a Bíblia nos relata, obviamente, né? Ele teve contato com as pessoas ali, mas com ninguém que foi relatado para nós até hoje. Só que nos 3 anos de ministério mesmo, ninguém falava um A sobre ele. Repara que todo mundo condenava sobre o que ele estava fazendo naquele tempo para tentar levar ele para a cruz, mas ninguém falava um A sobre o que ele viveu até os 30 anos. Ninguém falava, mas ele não roubou fulano? Mas ele não passou a perna em ciclano? Ele viveu 30 anos de forma correta, íntegra. E o que eu mais tento é as pessoas olharem e elas podem não concordar com um monte de coisa que eu faço, mas elas não vão ter um A de falar sobre mim, porque a minha história é íntegra. Então Jesus acaba sendo a maior inspiração nisso. Sim, já falei, JC. Já falou, já fez? Não tem como não ser Jesus, porque quando você não souber, eu tenho muito isso, quando você não souber para onde olhar, você olha para Jesus. Porque, sim, eu também enxergo muito isso. O tanto que ele foi como humano aqui nessa terra, né? Então é um exemplo para nós de como nós precisamos ser, de como nós precisamos nos comportar quanto às situações. E eu li um livro recentemente que é Liderando como Jesus e em todas as áreas, a maior inspiração tem que ser Jesus. Seja sendo líder, seja profissional, familiar, como pessoa. É a maior inspiração, não tem como. Erro. Erro. Essas perguntas, elas se repetem em episódio a episódio? São meio que as mesmas? Exatamente as mesmas. Cara, Nessa ordem. deve ter tido uma galera que respondeu muito bem isso aí, né? Teve. Nossa, Eu gostei, que tá? responsabilidade. Erro. E eu percebi agora o tão difícil é. É, né? A galera sai muito bem. Ah lá, tá vendo? Então é outro nível. Aí faz um episódio. E a galera sempre fica nervosa, né? A gente Fica. acha que é nada a ver. É. Pra que fica nervoso? É só pensar numa palavra. A última vez eu respondi sobre o erro, eu falei que ele era necessário, né? Ele era necessário pra... Com erro a gente aprendizado. aprende e evolui, né? Eu acho Sim. que
Faz Erro- parte da trajetória. Erro, ele demonstra graça. Porque o erro, ele mostra que mesmo errando, a gente tem uma graça que demonstra um amor que a gente não entende. Uhum. Então, no meio do erro, o amor de Deus nos constrange, a tal modo que ele morre por nós e nos ama, independente do erro que a gente comete. Isso pra mim é muito Uhum. forte. Sim. O erro, a gente tá sujeito, né? A errar todos os dias. Mas é a gente saber o local de volta. Independente se o erro é profissional, independente se o erro é pessoal, espiritual. Mas a gente saber o local que a gente tem que voltar. E não cometer mais aquele erro. Então a gente tá no caminho do erro, a gente, eu sei que eu tenho que ir pra lá. Então eu vou pra lá e vou seguir na minha direção que foi pré-determinada. Nossa, você me fez lembrar, a nossa pastora diz algo parecido, né? Ela fala que o problema do filho pródigo não era ter ido, mas seria se ele não soubesse aonde voltar. Sim. Então, ali, isso é muito forte, né? Quando a gente olha e vê que não há o problema maior não está em errar, está em você não saber o caminho de Não volta voltar. mesmo. É não saber da sua origem. Exato. Isso é interessante. Eu acredito que é isso. O erro não pode paralisar Uhum. e o erro não te define. Então, Sim. não usa ele como, errei e agora eu sou essa pessoa ou eu me tornei assim, não. Então, Uhum. muito ligado com o local de volta mesmo. Errou, Uhum. mas rapidamente volta. Não deixa ele te definir, não deixa ele te paralisar. Perfeito. Liberdade. Liberdade? Acho que eu vou mudar Liberdade? essas palavras. Como assim, Parece que já, liberdade? né? O que é liberdade pra nós? Quando eu falo liberdade, o que você pensa? Primeira coisa. Primeira imagem na sua Avião. cabeça. É isso. Acho que a nossa vida. É porque remete muito à nossa vida, né? A Avião. vida com liberdade. Ir e Liberdade vir. ir e vir. Eu É. acredito Idas que e vindas. Eu acredito que liberdade é viver o propósito, porque eu já vivi uma vida sem viver o propósito e não era uma vida livre. E acredito que viver o propósito. Linka, né? É. Uhum. Ok, né? Liberdade é eu fazer o que eu preciso e não o que eu quero. Forte. Bem Kant, né? Eu roubei É do Kant necessário essa. fazer o que precisa ser feito, não aquilo que a gente quer, Filosófico. né? Propósito. Ah, eu acho que tá bem contemplado pelo que a gente falou. O propósito é viver a agenda de Deus pra mim. Sim. Ótimo. Felicidade. É viver contigo todo dia. É que é uma música. Felicidade. Kennedy, dia. Nossa. Cara, a Flávia é minha felicidade hoje. A Flávia é minha felicidade. É. Especial Dia dos Namorados. Dia dos namorados. A Flávia hoje é Eu minha ia falar meus felicidade. cachorros. Tem que repetir Droga, agora. agora vou ter que falar. Tem que mudar, né? Mas hoje vivendo o que a gente vive na Europa e tudo, a Flávia é a minha maior felicidade. É o que faz eu A gente é ter. refúgio, né? Cara, demais, assim. É o que faz eu sorrir. Às vezes eu tô num dia estressante, eu falo assim, quer saber? Eu vou ficar falando com a Flávia que ela vai começar a dar risada de um monte de coisa aleatória. Mas é Vou espalhado. ficar irritando ela pra ela ficar com cara de brava. Então, é isso aí. Agora tem que falar Claro, que ele. né? Tô brincando. Eu acho que eu já sei a resposta. Essa é a minha felicidade, meu Tá bom, amorzinho. obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Em nome de Sabe Jesus. receber elogio. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Deus tapinha nas costas. Obrigado. Nossa, legal. A felicidade é viver o propósito, te torna feliz. E eu acredito que estar com pessoas que te faz feliz. Então você consegue selecionar isso e ter esses momentos de refúgio, sabe? Falar, não, aqui estou feliz, então Uhum. escolherei aqui. Eu acho que é isso. Boa. Top. Mudança. Ixi. É a nossa vida. acostumado. Nossa É. vida. A minha vida do Kennedy é contemplada Flávia, por mudança. Nova mudança. Europa. A mudança, pensa na gente, é mais fácil. Só muda. Ah, mudança, eu acho que é sempre pro bem, né? Acho que não deve nos afastar pensar em mudanças ou cenários novos, porque a vida é cíclica, né? A vida é feita de fases e mudanças são necessárias pra gente chegar no nosso objetivo. Acredito que sim, também. Mudança é necessária, ela é importante, ela é a oportunidade do próximo nível. Então, ela é importante. E entender que a mudança ela é o meio do caminho pra uma esfera maior, né? Porque você pode melhorar, você pode mudar ou você pode transformar, né? Sim. Então entenda que tem coisas na sua vida que uma melhora é o suficiente. Tem coisas na sua vida que uma mudança é o suficiente, mas tem coisas na sua vida que é uma transformação. A mudança eu mantenho muitas coisas do que eu sou,
Só que eu mudo totalmente o destino. Agora, a transformação, eu mudo completamente o que eu sou por dentro, internamente, que é o que Jesus faz em nós, né? Jesus, ele não nos muda e não nos melhora, ele transforma. Sabe de que eu peguei isso aí, Ronco? Você notou ou não? Nos bastidores eu te falo, mas isso aqui não veio do Kennedy, não. Mas você não tá sendo... gostei, porque não tá sendo nada clichê, né? Não. Era esse seu medo. Cara, era Tá sendo profundo. Mas pega isso, ó, sempre pensem, cara, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Porque às vezes você tá batendo muito na tecla de querer mudar, sendo que você precisa transformar. E tem coisa que você quer transformar, quando na verdade você só precisa melhorar. Forte ou não? Eita, pega a chave aí, pessoal. Pra levar pro profissional pega também. Pega o código. Pega o código, eu anotei. É um meninozinho bom. Futuro. Família, filhos. Cara, sim. Né? Filhos. Filhos. Cara, hoje o futuro pra mim é filho. É filho. Próximo passo é esse. Acredito que sim. É herança. Deus nos deu isso e Sim. Um dos nossos propósitos também é constituir família, né? Filhos e levar aí essa geração, tudo que a gente acredita. Então não tem como não ser. Perfeito. O que acharam do ping-pong, hein? Top, foi muito bom. Difícil, tá? Fiquei nervosa. Agora eu senti que os convidados sentem, meu mas Deus. é clichê, porque é mais sentimental. Mas eu tenho medo. E agora, vamos lá. Última pergunta pra encerrar esse episódio incrível, que eu queria um parte 2, não é por nada não. Tá bom. Mas que conselho dariam pra quem está abrindo uma agência agora? Vocês há 5 anos de mercado. Reassistam o podcast. Reassistam o podcast. Conselho que eu daria pra quem está começando: queimar as carroças. Independente disso, vale pra tudo, tá? Isso eu acredito que começar algo que vai necessitar de você full time. Eu tava conversando sobre um novo negócio que eu queria abrir. No meio de tantos negócios que a gente vai fazendo, eu queria abrir um outro negócio em outra área. Aí eu conversei com um amigo meu, ele falou assim: Kennedy, esse negócio só dá certo se você tiver full time nele. Se você tiver pela metade, ele não vai dar certo. E ele tem uma experiência raiz de família que faz isso há muito tempo no negócio que eu queria entrar. E ali eu entendi que eu só conseguiria fazer um negócio acontecer se eu queimasse as carroças, se eu abandonasse tudo pra viver daquilo. E não é o meu momento. Então, o que eu quero que reflita quem quer abrir qualquer tipo de empresa, abandonar o CLT, né? Porque eu acho que a gente não vai falar só com quem é agência, mas vai falar com muita gente. Ou quer fazer um projeto novo, entenda se vale a pena queimar todas as carroças por esse projeto ou não. Agora, se você tiver a confirmação que vale a pena queimar todas as carroças por esse projeto, aí vai pra cima. Vai pra cima e queima. E não tenha plano B, sabe? E não ter medo, né, do risco. Porque o risco tá sujeito a todo tempo pra nós, né? Então, você ter um objetivo e você seguir em cima disso, independente dos riscos, é o que vale a pena. Então, se você tem sonho de abrir a agência e não sabe, né, por onde começar, enfim, mas sabe que você tem que chegar lá e é um propósito pra tua vida, não tenha medo, sabe? O risco vai estar sujeito. Você vai passar por situações que você não esperava passar, né? Mas continua. Sim, eu acredito que é respeitar a sua história, não ficar se comparando com nenhuma história. Então, se feche, construa a sua história, seja forte, tenha coragem, porque você precisa ter coragem para tomar decisões, para se arriscar, para ir para o próximo nível. Não é só ali, comecei e é isso, as coisas não acontecem do nada. Você realmente precisa ter coragem e, ao mesmo tempo, ser resiliente. Eu gosto muito dessa frase, né? Tenha coragem para você conseguir tomar as decisões e ser resiliente, para que você consiga aguentar os desafios diante toda a coragem que você vai ter de tomar decisões, que muitas vezes são decisões no risco. Então, quando você se coloca como resiliente, ser forte, e isso é algo que você vai trabalhando na jornada, você consegue fazer a sua história. E a sua história, ela é única. E quando você constrói algo único, você de fato vive o propósito. Porque o propósito não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu. Então, eu acredito que é isso. Respeitar a sua história e ser forte, ter coragem e resiliência. Perfeito. Top. Acabou a produção. Acabou a produção. Acabou? É isso? Com você. Ai, gente, foi incrível. Foi top. Foi top. Muito top. Acho que a gente conseguiu aqui transmitir tudo que era importante para essa trajetória. Nos vemos no próximo, espero que seja em breve. Espero que seja. Com certeza vai ser. Nossa, quando eu ver isso daqui uns anos, eu falo, meu Deus. Botar nossos filhos pra assistir, né? Não, meus filhos vão cornetar tudo. Nossa, pai, que sem noção você fica falando isso, né? Você concorda mesmo com o que você falou? Como que você concorda com isso? Nossa, pai, meio clichê, né?
Mas é isso, e você também que acompanha a Malve, que acompanha o nosso ecossistema, que acompanha eles na Europa, continue nos acompanhando. Espero que você tenha gostado desse episódio, reassiste ele, anote tudo. E estou muito contente de ter vocês aqui. Se inscrevam no canal também, eu acabo esquecendo de falar isso, mas é importante. E até a próxima, muito obrigada.